Hoje eu quero provar para você que você não deve mostrar para ninguém, seja o seu projeto pessoal, seja o seu novo empreendimento digital. Pelo menos você não deve mostrar para as pessoas que não fazem sentido para esse projeto. Beleza? E eu preparei alguns tópicos aqui para a gente discutir. Ó, a minha cola aqui. E a gente vai discutir cada um desses tópicos hoje. E por que eu trouxe esse tópico para a gente conversar hoje? Porque muitas vezes eu escuto muita gente dizendo: ah, fulano tá falando mal do meu projeto, fulano tá falando mal de mim na empresa, fulano tá falando mal de mim na faculdade, fulano tá falando mal de mim no grupo da família. E a pergunta que eu faço para você é: por que você está contando para Deus e o mundo sobre o seu novo projeto, sobre o seu sonho? Essa é a pergunta que eu começo nesse vídeo aqui para falar para vocês. Por que você está contando para todo mundo? Porque você precisa dizer para todo mundo que você está começando um novo sonho, um novo projeto pessoal, um novo projeto aqui na internet, um novo projeto digital. Por que você precisa dizer para todo mundo? E o meu conselho aqui é: não conte para ninguém quando você está iniciando, planejando ou começando um novo projeto. E depois de certo tempo, quando você estiver fazendo dinheiro, quando você estiver tendo resultado, aí sim esse projeto vai ou não chegar no ouvido dos fofoqueiros. E por que isso vai chegar? Porque os fofoqueiros, porque a galera da treta, eles gostam de dizer que você deu sorte no seu projeto. Mas até lá você já vai ter resultado. E contra resultados não há argumentos. Mas antes de você ter resultado, a galera vai chamar você de lunático, de doido, de besta, vai dizer que o seu projeto é uma coisa de criança, entende? E você vai ter que aguentar muita coisa bizarra até você ter resultado. Se você começar a contar isso para as pessoas que você não deve contar. E se você contar para as pessoas enquanto você estiver iniciando o seu projeto, você está começando o seu projeto, você resolve contar para as pessoas, seja qual projeto for, seja um projeto digital, seja um app, seja um canal no YouTube, seja um programa, seja sei lá, uma consultoria, seja criando uma empresa, as pessoas vão encher o seu saco. Vai ser ainda pior, porque elas vão dizer que você está passando vergonha, que você é ridículo, que você deveria parar, vão comparar você com um monte de pessoas que já tem um resultado gigante. E isso vai drenar pra caramba a sua energia emocional. Por quê? Porque você inventou de contar para as pessoas erradas, contar para todo mundo, enquanto você estava começando, entende? E isso vai assustar as pessoas. E quando eu falo de pessoas é quem? Seu amigo da faculdade, seu amigo da escola, o grupo da família, enfim. Por quê? Porque elas não estão na mesma vibe, não estão na mesma energia. E muitas vezes elas vão fazer isso aí não porque elas são do mal, né? Porque elas querem proteger você. Porque na cabeça delas, você está fazendo algo que vai quebrar. E como a gente sabe que de todos os sentimentos que a gente tem, aquele sentimento de pertencimento é o mais forte, você por querer pertencer àqueles grupos, aquilo ali vai drenar pra caramba a sua energia. E quando a gente começa um novo projeto, seja um projeto pessoal, seja um projeto, um empreendimento digital, a gente precisa conseguir conservar, manter a nossa energia emocional, não deixar ela ser facilmente drenada. Então, já começando, se você estiver planejando, você precisa saber selecionar para quem você vai contar sobre isso. E se você já começou, do mesmo jeito, você vai precisar ser estratégico nisso para não sair contando para todo mundo. Estamos combinados até aqui? Vou trazer duas experiências pessoais simples para vocês compararem, vocês tentarem encontrar um equivalente na vida de vocês. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a praticar karatê. Aí chegaram um monte de amigos, pessoas próximas, que era uma coisa diferente. Eu no interior, era uma coisa nova para muita gente. E chegou um monte de gente tirando onda, dizendo: ah, você vai aprender a sumir, vai desaparecer. Chegava perto de mim, começava a imitar algum personagem de filme, simplesmente porque eu comecei a praticar uma arte marcial, coisas que nenhum deles estavam fazendo. Ou seja, algo novo assustou e a galera tentou me abalar. Isso foi no início, quando eu inventei de começar a praticar uma arte marcial. Quando a galera via eu trocando ideia com outras pessoas do mesmo jeito, enfim. Isso vai acontecer em qualquer área da sua vida. Seja num projeto pessoal, seja você começando, sei lá, você vai começar a malhar, praticar uma arte marcial, seja você empreender. Vai acontecer em todas as áreas da sua vida. Esse vídeo não é um vídeo só sobre empreendimento, só sobre negócios,
só sobre marketing, só sobre trabalhar no digital. É sobre a vida. Você vai começar algo novo, a galera vai puxar você. A galera vai tentar abalar você. E muitas vezes isso acontece de forma incondicional. Incondicional, de forma não pensada. Eles não vão fazer necessariamente isso porque eles são do mal, mas sim porque é como se as pessoas já estivessem condicionadas naturalmente a fazer isso. Ou a maior parte das pessoas já estivessem condicionadas a fazer isso aí com a maior parte das pessoas que elas conhecem. Beleza? Uma outra coisa que aconteceu, uma outra experiência pessoal que aconteceu comigo, foi em 2016. Eu estava na faculdade, na Federal, e eu resolvi, em paralelo a isso, trabalhar num laboratório de informática lá na época, e eu quis começar a fazer um canal nerd sobre curiosidades, essas coisas. E nos primeiros vídeos, quando eu estava montando ainda os primeiros vídeos, um amigo meu, a gente é amigo até hoje, mas assim, ele na inocência, na resenha, estava fazendo uma piadinha aqui e acolá, e isso mexeu com o meu psicológico e eu nem cheguei a colocar o canal no ar. Por quê? Porque eu ainda não tinha casca para aguentar aquilo ali. Eu não estava preparado, eu não me preparei. Ele viu eu fazendo e tirou uma resenha e isso já me abalou psicologicamente. Eu não iniciei o meu canal. Quem sabe hoje não fosse um canal grande ou não, mas eu não cheguei nem a iniciar justamente porque de alguma forma eu deixei as pessoas saberem do meu projeto pessoal antes do momento. Inclusive a pessoa errada. E já trazendo para você aqui um conceito que pode ajudar bastante na vida de vocês é o seguinte: não é que a gente não vai contar para ninguém, é que a gente precisa, em qualquer coisa que a gente vai fazer, ou a gente vai fazer sozinho, ou a gente vai construir isso, vai mostrar, vai precisar construir em paralelo a isso um grupo de apoio. E nesse grupo de apoio você tem que selecionar muito bem. Não necessariamente um grupo só de apoio que você vai ter na vida inteira para tudo. Você vai precisar saber construir diferentes grupos de apoio para diferentes tipos de projetos, para pessoas com cabeças específicas, com mentalidades específicas, para você não ter que distribuir para todo mundo as informações de sua vida. Construindo esse grupo de apoio, você vai precisar colocar em cada um desses grupos de apoio pessoas que você confie para aquilo ali, pessoas que vão defender você incondicionalmente ou que não vão drenar a sua energia. Aí para isso você vai precisar selecionar bem. Não é porque, por exemplo, a pessoa é seu irmão que ela vai fazer parte do seu grupo de apoio para um determinado tipo de projeto. Não é porque essa sua pessoa é uma namorada sua, um namorado. Não é porque a pessoa é um amigo de infância que essa pessoa vai poder fazer parte desse grupo de apoio. Entende? Então aí você vai ter que ter inteligência emocional para selecionar bem. Talvez seja uma das decisões mais difíceis da vida de vocês, porque muitas vezes a gente está apegado a isso, e muitas vezes a gente não tem ninguém. Muitas vezes a gente vai precisar construir isso do zero. Talvez você não conheça ainda as pessoas que você vai precisar trazer para o seu grupo de apoio, para os seus grupos de apoio, para os diferentes projetos. E tudo bem, entende? Mas é importante você ter esse grupo de apoio e quando você começar um projeto, você mostrar esse projeto para essas pessoas do grupo de apoio. E não só mostrar, você vai precisar mostrar e, ao mesmo tempo, você vai precisar atualizar. Você vai ter uma responsabilidade com essas pessoas. E também com você mesmo. É como se fosse uma espécie de acordo mental para você continuar aquele projeto. Você vai atualizando. Você conta no início. Essas pessoas são pessoas que precisam dar feedbacks positivos, que vão te apoiar. E quando forem fazer críticas, são críticas que vão te ajudar a ficar mais forte naquilo e não te derrubar. Você não precisa de pessoas para te derrubando nos projetos que você vai iniciar. Então, é importante, quando você vai começar um projeto, você ter um grupo de apoio. Ou você não sair soltando para todo mundo as informações, porque nem todo mundo vai estar preparado. Se você já inicia um projeto pessoal, um empreendimento novo, você já é diferente da maior parte das pessoas. Logo, a sua energia mental, emocional já é diferente dessas pessoas. E a tendência é isso espantá-las. Então, mais uma vez, saiba separar quem é importante para esse projeto que você vai começar, esse projeto novo, e que não é importante. Então você não deve, mais uma vez, sair contando para todo mundo sobre o seu projeto pessoal. Então, quando você conta para alguém que não é desse grupo seleto de pessoas, ou seja, desse grupo de apoio,
que você vai construir e que você vai fazer parte, inclusive, né? Você também precisa fazer parte do grupo de apoio de outras pessoas, que você vai ajudar essas pessoas. Não adianta ser uma mão de via única. Precisa ser, ir e voltar. Entende? Então você vai precisar se orientar na vida para que você seja uma pessoa confiável e para que você consiga também trazer pessoas confiáveis para isso. Então, se você, sabendo disso, a partir de agora, se você sair contando sobre seus novos projetos, sobre seus novos empreendimentos para todo mundo, aí vai ser uma questão com você. Você já sabe o caminho, né? Agora você vai precisar construir o seu caminho a partir disso. Você deve estar se perguntando, cara, e se alguém descobrir o meu projeto logo no início? Cara, dificilmente alguém vai descobrir o seu projeto, é muito difícil. Se alguém descobrir o seu projeto no digital, se o seu projeto for online, por exemplo, você vai começar um canal no YouTube, dificilmente alguém vai descobrir porque a internet é gigantesca. Só vai descobrir se você contar. Ou se você trouxe para o seu grupo de apoio pessoas que não são confiáveis. Então, por isso que eu falei que é muito importante você prestar muita atenção no grupo de apoio que você vai trazer para a sua vida para te ajudar nos seus projetos. Você não vai trazer todo mundo. Muitas vezes leva tempo para você fazer isso. Muitas vezes não é o momento ainda de você construir o seu grupo de apoio. Muitas vezes você precisa melhorar como pessoa para construir esse grupo de apoio e você se fortalecer. Então, tem muita coisa que pode ser desenvolvida, melhorada, entende? Não é um caminho único, vai depender onde você está agora. Você deve estar perguntando, Claudemir, você já contou para as pessoas sobre os seus projetos e deu errado? Sim, deu muita M quando eu contei para pessoas erradas os meus projetos. A maior parte dos projetos que deram certo foram projetos em que eu só contei para as pessoas que faziam sentido, pessoas que me apoiavam desde o início do projeto até o fim. E por que eu fiz isso? E por que eu faço isso? E por que as pessoas que eu dou consultoria, que eu faço parcerias, eu indico fazer isso? Porque se der certo, massa. As pessoas que acompanharam desde o início do seu projeto vão ficar sabendo. Os clientes do seu projeto vão ficar sabendo, vão se beneficiar. Você vai se beneficiar com isso. E se o seu projeto der errado, ninguém fica sabendo. Entende? Se o seu projeto dar certo, fizer muito sucesso, ficar grande, em algum momento vai chegar, nos ouvidos dos fofoqueiros, dos haters, das pessoas que poderiam atrapalhar, boicotar o seu projeto. Mas aí já é tarde demais para eles boicotarem. Então, a única coisa que essas pessoas vão poder fazer é chorar. É fofocar, mas você vai ter resultados. E uma vez que você tem resultados, os seus resultados já falam por si mesmo, por si só. Entende? Então, é importante você olhar para esse lado na hora de você conseguir recrutar pessoas para ouvir sobre os projetos que você está começando, ou que você já começou e está desenvolvendo, ou projetos que você vai precisar escalar, crescer, fazer ele ficar grande. Então, é muito importante você olhar para esse lado, né? Não importa somente a questão técnica, a ideia genial do seu projeto, o quão de potencial ele tem, mas esse grupo de apoio. Outro exemplo pessoal meu foi quando eu comecei a empreender aqui no digital, na Vera mesmo, né? Prestando serviços para agências grandes, para players grandes. Eu não saí contando para todo mundo, eu saí contando para as pessoas que faziam sentido, para as pessoas que também estavam na mesma jornada que eu, que tinham os mesmos conjuntos de valores ou valores parecidos que eu tinha, porque elas entendiam o que eu estava fazendo. Se eu tentasse contar para outra pessoa, essa pessoa, por mais que ela não fosse uma pessoa do mal, ela poderia falar alguma coisa e isso poderia me abalar. Sobretudo porque eu estava num momento de muita instabilidade ali, muita coisa nova, entende? Um outro exemplo que aconteceu comigo, quando eu fazia física, lá na Federal, na UFAL, eu comecei a desenvolver um braço eletromecânico na época. E um amigo meu viu e ele fez um comentário, assim, sem entender o que eu estava fazendo, não entendia de eletrônica, de nada, não sabia nem para que servia aquilo ali. Para ele era um brinquedinho, mas eu saí desenvolvendo esse projeto, juntei com outros, participei de uma feira de ciência muito importante aqui no estado. E no final de tudo, eu acabei ganhando excelência acadêmica. Por quê? Porque eu não inventei de tentar provar para ninguém que não é da área, antes do projeto estar pronto, inclusive,
que aquilo ali era interessante para mim, que aquilo era massa, aquilo merecia valor. Eu não estava com essa dependência emocional de receber esse apoio imediato da galera antes do projeto estar pronto, antes do projeto ter resultado. Muitas vezes a gente fica naquela ânsia de, rapaz, quem vai me apoiar? Aquele medo de dar errado, ou aquela vontade de receber a premiação, o elogio antes do momento. Entende? Então, é importante a gente desenvolver essa mentalidade na hora da gente estar desenvolvendo nossos projetos. E, mais uma vez, não são necessariamente projetos de negócios que se importam. Eu trouxe aqui um exemplo de uma área acadêmica, que no final de tudo trouxe resultados e agregou e agrega até hoje para o meu portfólio, para a minha experiência, para a minha biografia, para a minha história. Quando eu comecei a fazer os primeiros filmes, eu comecei a trabalhar com cinema, com audiovisual, eu andava com a câmera gravando algumas coisas, eu não tentava impressionar a família, uns amigos, toda essa galera. É importante essa galera para mim? É, mas se eu tentasse forçar a barra, tentar convencer eles antes do resultado vir, eu teria problema com a amizade. Isso afetaria a minha amizade com eles. Então, eu simplesmente fiz o meu trabalho, saí construindo projeto que deu certo, projeto que não deu tanto certo assim, projetos que deram muito certo. Fui construindo resultados e isso, no caso, levou anos, até que quando eles perceberam que tipo, começou a entrar dinheiro, começou a ter resultado, começou a ter relevância, eu comecei a aparecer na mídia, na internet, no jornal, as pessoas começaram a falar bem, eles por si só se convenceram de que aquilo ali era um projeto legal, que é interessante, que é relevante, que é importante para a sociedade. Inclusive, eles construíram os próprios argumentos na cabeça dele, em vez de eu tentar forçar a barra, racionalizar isso para uma coisa que é muito diferente antes dos resultados virem. Outro exemplo, eu fiz algumas demos de games, de jogos, e que deram errado. Eu nunca emplaquei nenhum jogo. Fiz muitos experimentos, coisas simples, inclusive na base do estudo. Alguns MVPs, inclusive, não deu muito certo, mas eu também saí dizendo para todo mundo. Só as pessoas ali do laboratório, alguns colegas que faziam comigo, estavam dentro do projeto, o projeto não foi. Imagina se eu estivesse dizendo para todo mundo aquilo ali antes de eu ter a casca certa para isso. Entende? Então, é muito importante você ser seleto na hora de você trazer pessoas para conhecer o seu projeto. Sobretudo quando você está iniciando ou quando você começou o projeto. E é por isso que quando você inicia um negócio, um projeto que vai ter venda no final, né? Você precisa mapear o seu público, porque você já direciona para a sua persona, para o seu público ideal, para quem vai comprar, para quem vai consumir daquilo, em vez de você chutar para todo lado, entende? Por quê? Porque isso te protege. Isso protege a sua mente. Protege a sua mente de você não parar durante o processo. Por quê? Porque você já mapeou quem são as pessoas relevantes para construir, para apoiar, para dar suporte, para fazer crescer e que vai comprar o seu projeto. Muitas vezes na ansiedade você começa um projeto no digital, seja por exemplo um canal no YouTube, e você na ansiedade por resultados, por views, você começa a enfiar o seu projeto em grupos de família, em grupo de amigos, em grupo de amigos da resenha, da cachaçada, da putaria, em grupo de faculdade, em grupo de trabalho, em grupo de pessoas que não têm interesse. E as pessoas, muitas vezes, elas, só por curiosidade, elas chegam lá, assistem 3 segundos de um vídeo, 2 segundos de outro, 5 de outro, e elas não visitam mais esse canal. Então, em vez de aquilo ser benéfico para o seu projeto, aquilo ali é prejudicial. Porque, por exemplo, na internet, você não quer uma pessoa que seja curiosa e veja 2, 3 segundos ali de um vídeo e vai embora. Olha ali, eu vou olhar o que fulaninho está fazendo. O algoritmo, né, a forma com que a internet funciona é para você conseguir fãs, construir uma comunidade em que as pessoas consumam não um vídeo, não um pedacinho do vídeo, mas consumam todo o seu conteúdo. Que as pessoas elas queiram saber de novidade, que elas acompanhem o que você está fazendo. Entende? Então, muitas vezes você, na ânsia de querer resultados antes do momento, você querer o apoio emocional, né? Você acaba boicotando o seu projeto logo do início. Você bagunça o algoritmo, por exemplo, e bagunça a sua mentalidade. Você faz drenar energia. Porque se você não bagunça o algoritmo, como nesse caso, né? No caso, você bagunça o algoritmo, que as pessoas vão chegar, muitas vezes bagunça também a sua mente, que as pessoas vão criticar. Então, estou trazendo também essa dinâmica de como funciona a rede, que não faz sentido nem para a rede, para o digital, para a forma com que
o consumo de conteúdo, de informação, de serviços funciona. Então, até nesse âmbito é importante você saber filtrar, você saber dividir, saber onde cada pessoa faz sentido, saber delimitar algumas relações. Por quê? Porque você está lidando com um projeto pessoal, você está lidando com um empreendimento, com um negócio, e não só com amizade, não só com um familiar, não só com uma relação emocional. Nesse âmbito, a coisa precisa ser racional. E como a internet é um lugar gigantesco, é muito mais interessante você tentar encontrar essas pessoas na internet. A gente tem bilhões de pessoas na internet pelo mundo e é muito mais fácil você encontrar essas pessoas que estão espalhadas na rede do que você encontrar essa pessoa na sua cidade. A depender do modelo de negócio que você tenha do seu projeto, é claro, né? É importante também olhar para esse lado. Um outro tópico, dessa vez com base científica, é o seguinte: tem algumas pesquisas que mostram que quando você sai contando para outras pessoas sobre o seu projeto, você sai falando, aquilo ali faz você ter uma recompensa mental adiantada, fazendo com que você se sentisse como você já vivesse aquilo. Você já colhe o resultado de antemão. E como você já colheu esse resultado, essa recompensa mental, você não fica entusiasmado, motivado para continuar a fazer o projeto. Aí você vai precisar de um novo projeto pessoal, de um novo empreendimento. Aí você vai contar para outras pessoas, vai ter essa recompensa mental e vai se desmotivar a buscar o resultado no mundo real, materializar aquilo. Então, até no âmbito científico, a gente tem pesquisas que mostram que não é benéfico você sair contando para todo mundo sobre o seu projeto. E um outro tópico que eu quero trazer para vocês é o seguinte: é a ideia de que você trabalhar no mercado digital, você trabalhar na internet, ainda é muito estranho para muita gente. Por exemplo, na minha família, ainda existe a mentalidade de que trabalho de verdade é você trabalhar em cima de um trator, é você trabalhar com a enxada, é você trabalhar numa coisa pesada, carregando peso. E trabalho mais intelectual, como um trabalho no digital, você sentado, transmitindo informação na frente do computador, não é um trabalho de verdade. Ainda existe essa mentalidade para muita gente. Então, eu acredito que nos próximos 10, 15 anos isso vai mudar bastante, mas no mundo de hoje, mesmo a gente mudado de pessoas fazendo isso, ainda existe essa mentalidade das pessoas acharem que não é um trabalho de verdade. Por isso que você vai começar um trabalho no digital, ainda tem tanta resistência por parte das pessoas à sua volta. Seja família, amigos, grupo de trabalho e assim por diante. E para finalizar, tem um tópico aqui que eu quero trazer para você, que isso aconteceu comigo. E muitas vezes eu sou tentado a pensar dessa forma, entende? Então ninguém está livre. Que é o seguinte: você paralisa, você não começa porque você diz: ah, eu não tenho equipamento, eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho iluminação boa, eu não sou carismático, eu sou feio, eu não sou que nem fulaninho, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho resultado suficiente. Mas o importante é você começar. Você começa e vai melhorando. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu já falei em outros vídeos, que é o seguinte, que é a ideia de MVP. Que MVP eu gosto de pensar na ideia de que é o mínimo produto viável, é claro, muitos de vocês já sabem, mas é a ideia de que você precisa começar com o que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Então, o melhor momento de você começar um projeto no mercado digital, um projeto pessoal na internet, foi há 10, 20 anos. Mas o segundo melhor momento é você começar hoje. Comece com o que tem. Você vai melhorando, vai potencializando, entende? Então, o vídeo, eu queria trazer essas informações para vocês pensarem sobre isso. E a gente se vê nessa nossa série de como começar no digital. Eu queria trazer essa mentalidade de você saber que você não deve contar para ninguém. Eu trouxe um monte de argumentos, eu espero que esses argumentos façam sentido para vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo, onde a gente vai discutir. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, desse tópico, dessa série que a gente está trazendo, não esquece de ver o vídeo anterior e ver os próximos vídeos que a gente vai trazer por aqui. E se você chegou até o fim, digita no comentário até o fim, para eu saber que você chegou aqui e a gente continuar nessa parceria, nessa comunidade e todo mundo crescer junto. Entendeu? Eu quero crescer. Eu acredito que se você chegou até aqui, até o finzinho desse vídeo, você também tem a mentalidade de crescimento, você também quer crescer. Entende? Então a gente se encontra no próximo vídeo e valeu, não para e
pela última vez, não conta sobre o seu projeto pessoal, sobre o seu empreendedorismo, o seu projeto empreendedor para todo mundo. Construa um grupo de apoio. E você não precisa construir de um dia para a noite, né? Da noite para o dia. Construa aos pouquinhos o seu grupo. Se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais atraente, uma pessoa mais interessante. E dentro disso você vai ter todo o ecossistema para você crescer. Seja qual for o tamanho do seu projeto. Então comece, mas comece sabendo filtrar bem, sabendo para quem você vai contar. Beleza? Então, até mais.